muito bem esse vídeo aqui, ele é bem legal, é divertido saber e entender como esse tipo de coisa aqui funciona, a questão da opacidade, da fluidez, tá? E do preenchimento. Preenchimento a gente vai ter só em camadas, opacidade e fluidez a gente vai ter em algumas ferramentas. Por exemplo, carimbo, pincel, tá? Borracha. Então é o seguinte, como que isso aqui funcionaria? Vou pegar aqui uma cor branca, vou criar uma nova camada aqui pra gente aplicar. Vou desmarcar essa opção aqui, já eu explico ela. Aqui a gente tem a opacidade e aqui a gente tem a fluidez. A opacidade seria o quê? O quão opaca essa cor aqui é. Enquanto eu pinto aqui, ó, você tá vendo que ela tá ocultando tudo que tem ali no meu fundo. Se por acaso eu venho aqui e coloco, por exemplo, 50% de opacidade e pinto aqui, olha só, ele tá ocultando 50%. Se eu pintar de novo, ó, ele vai tampar 100%, certo? Então eu vi aqui em deu clique, agora eu vou dar outro clique aqui e ele vai ocultar ali 100% para mim. Olha só. Então, o que seria o flow? Flow seria o seguinte, vou deixar minha opacidade aqui em 100% e eu vou descer esse flow aqui para uns 30%. É um pouquinho complexo, mas é fácil para você entender na prática, tá? Olha só, 100% de opacidade, ele está pintando com toda a força que essa tinta tem. E a fluidez é o 30%. Essa fluidez é a fluidez que essa ferramenta, esse pincel, vai deslizar aqui e vai soltar a tinta dele, entre aspas, na minha tela, tá? Então, por exemplo, com um flow de 30%, se eu passo aqui, ó, olha só que até essas bolinhas, elas estão mais espaçadas, tá? Elas estão mais espaçadas. E se deletar elas aqui, eu vou fazer um traçado assim, ó. Elas têm determinada transparência. Se eu passo voltando, elas vão preenchendo ali de novo para mim, tá? Se eu vou passando voltando assim, ó, elas vão preenchendo de novo 100%. E observe essa transparência que elas têm, mas minha opacidade está 100%. Por quê? Porque ele está soltando menos tinta, tá? Se eu aumento esse flow para 100%, agora as bolinhas estão bem juntinhas, tá vendo? Elas estão bem juntinhas e ele está soltando toda a tinta de uma vez só. Vou utilizar um pincel aqui profissional que você entende isso melhor. Então no flow 100%, o que acontece? Se eu pinto de cima para baixo, de uma vez ele já soltou basicamente toda a quantidade de tinta que ele tinha ali para mim, tá? Olha só, se eu pinto de cima para baixo aqui de uma vez, ele vai soltar toda a quantidade de tinta que ele tem. Agora ele soltou menos tinta. Só que, se eu pinto voltando, ele vai preenchendo para mim, ó, até ficar em 100%, tá? Ao contrário da opacidade, que se eu tiver a opacidade, por exemplo, em 26% e eu pinto descendo aqui e subo de novo, olha só, ele não vai preencher esse espaço aqui para mim, tá? Então, por exemplo, nessa combinação 26 e 100, ele vai pintar assim. Mesmo se eu for e voltar, ó, ele não muda. Agora, se for o contrário, ó, ele vai preenchendo para mim. Então, funciona mais ou menos assim. E aí, o seguinte, no fim das contas, o que é o legal para você trabalhar com isso aqui? Você pode deixar os dois no 100 e simplesmente ativa esse botãozinho aqui, mas isso é para você trabalhar com Photoshop de uma forma mais profissional, utilizando uma mesa digitalizadora. Por quê? Isso aqui, ó, ele vai trabalhar com a pressão e com o peso que você coloca na mão para desenhar na sua tablet. Por exemplo, se com esse pincel eu venho aqui e faço um desenho fraquinho, olha só, ele tem a pressão, aqui tá bem fraquinho, aqui vai estar mais forte, agora fraquinho de novo. Então eu consigo fazer toda essa fluidez aqui, ó. E se eu faço bem forte, ó, ele vai fazendo esse movimento. Então fica muito melhor e incomparável do que se você utilizar trabalhando no mouse, por exemplo, você não tem controle nenhum, olha só, sai tudo arrebentado, você vê os quadradinhos, porque isso aqui é feito para você trabalhar com uma mesa digitalizadora, tá? Então você tem muito mais precisão e fluidez trabalhando dessa forma. É impossível você ter esse tipo de traçado e essa fluidez aqui, ó. Começa mais transparente, aí vai tendo essa, tá vendo? Essa transição. Então, resumindo o que eu recomendo para você, eu mostrei a diferença deles. Você pode trabalhar com os dois no 100, mas ativa essa opção aqui. Você vai ser muito mais feliz e vai ter muito mais controle, porque essa pressão fica na pressão da sua mão, né? No peso que a sua mão tem. Você pode ir e voltar, ó, que ela vai preenchendo para você, ó, tá vendo? Você só passa uma vez, vai e volta, ó. Ela só ativa se você for pintando com mais força. Então você pode pintar fraquinho, tira, vai, vem de novo. Então é bem mais legal você trabalhar assim. Beleza. Agora a questão da opacidade e do preenchimento. A opacidade e o preenchimento aqui é o seguinte. Vou criar uma nova camada aqui vou criar um gradient map mesmo. Que gradient maps são ótimos para você ver esse tipo de transição. Vou criar esse aqui mesmo. Então o que eu teria aqui, se eu coloco, por exemplo,
esse Gradient Map e tiro a opacidade dele, eu só tô tirando a força, né, que essa cor tá aplicando ali. Eu vou deixar esse Gradient Map mais coerente. Essa primeira cor aqui tem que ser mais escura, senão arrebenta a imagem toda ali. Essa tem que ser mais escura, essa aqui pra direita. Vou deixar esse verde aqui no meio tom assim. Pronto, a imagem tá mais coerente agora. Se eu for tirando a opacidade, você vê uma transição melhor, ó, tá vendo? Então o que que acontece? Vamos supor que eu coloque isso aqui em Color Dodge. Olha só no Color Dodge como que tá essa aplicação. Se eu tiro a opacidade, ele só vai tirando ali a força desse efeito. Só que, se eu tirar no fio, o efeito é um pouco diferente. Uma boa para você ver isso aqui é uma mais agressiva. Por exemplo, Hard Light, ela é bem agressiva. Vou deixar essa aqui bem zoada mesmo. Olha só. No Hard Light ficaria assim. Se eu for tirando a opacidade, ele só vai suavizando para mim. Agora, se eu for tirando o preenchimento, o efeito dessa força, desse branco de determinadas cores, vai dando um resultado diferenciado, tá? É sutil em alguns casos. Isso aqui é muito mais agressivo. Em Vivid Light, por exemplo, vou colocar aqui com 50%. Vou duplicar essa daqui. E aqui eu vou colocar com 50% nesse. Então vamos trocar aqui. Esse aqui é o fio e esse aqui a opacidade. Com o fio fica assim, com a opacidade fica assim. Então, resumindo, a transição aqui com o fio, ele vai manter mais os brilhos, tá? Você pode observar aqui, por exemplo, nos olhos dela aqui, ó, que na opacidade fica mais aguado. Com o preenchimento, ele fica mais forte, tá? Fica mais intenso. Então, dependendo, você pode fazer essa combinação aí, se você quiser manter mais o brilho. Então, assim, é experimentação, tá? Você tem que experimentar e testar e ver qual que pode ficar aí mais legal para sua composição. Não tem regra, não tem lei, então é bem aberto mesmo assim para você explorar esse tipo de coisa. E outra aplicação prática para te mostrar seria, por exemplo, em layers de texto. Vamos supor que eu faça esse texto aqui. Então, o que eu teria? Opacidade e flow. Vamos imaginar que eu vou colocar aqui um traçado. Vou vir aqui no meu FX e vou colocar aqui stroke. Vou deixar aí um stroke aí vermelho. Se eu tiro a opacidade, eu estou tirando a opacidade do texto e dos efeitos, esses dois efeitos aqui. Beleza. Se eu tiro o preenchimento, ele vai tirar o preenchimento só do preenchimento da tinta aqui, ó, do meu texto, tá? E ele vai manter os efeitos. Então, isso aí é uma diferença. Então, dependendo se você quiser trabalhar aí com esses efeitos dessa forma, você pode fazer isso. É quase a mesma coisa você clicar aqui, ó, a mesma coisa, aliás, e tirar aqui, ó, Fill Opacity, tá? Você está trabalhando com isso aqui e está tirando a opacidade aqui dessa camada, mas preservando os efeitos. Então, caso eu vier aqui e adicionar mais efeitos, por exemplo, um Drop Shadow, vou clicar aqui no Drop Shadow, vou aumentar a opacidade, aumentar o tamanho. Olha só, estou jogando uma sombra ali grandona, ele vai deixar só os efeitos e com a letra ali vazada. Dá para você ver ali o olho dela ali atrás, tá vendo? Então funciona dessa forma. Essa é a diferença entre a opacidade, o preenchimento e o flow, né? O flow e opacidade dentro de ferramentas e opacidade e preenchimento dentro aqui de camadas. Então basicamente é isso. Eu agradeço mais, espero que tenha sido útil. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Sugestões de aulas pode deixar aí também. Obrigadão, sucesso!